Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ana Paula, sou empreendedora digital, criadora de conteúdo digital e uma super, hiper, mega apaixonada pela língua portuguesa. Nesse vídeo você vai saber sobre a regência do verbo agradecer. Fique comigo e descubra. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos começar o vídeo de hoje já direto, mas antes de começar a explicação dessa regra que tem 3 partes, tá? Quero te pedir, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, deixa o teu feedback aí pra mim, que é muito importante o teu comentário, tá? E vamos começar então o vídeo de hoje. Gente, não vai ser muito curtinho o vídeo de hoje, tá? Mas fica até o fim, porque eu tenho certeza que você não vai sair desse vídeo da mesma forma que você entrou, ou seja, algum conhecimento, com certeza. Eu te garanto que você vai levar para sua vida, ou melhorando a sua grafia, melhorando a sua pronúncia, né? Melhorando o jeito que você se expressa e fala em público e etc, tá? Então, pessoal, nós vamos estudar um tema nesse vídeo aqui que é muito importante na língua portuguesa e que existe uma grande incidência de erros, que é a regência, pessoal. Né? Então, nós vamos estudar a regência do verbo agradecer. Tem 3 partes esse vídeo, fica até o fim, tá? Porque se você parar pela metade, você não vai conseguir, né? Você vai fazer um embaraço total na sua cabeça, tá? Então, eu te aconselho a ficar até o fim. Então, vamos lá, regência, né? Um tema super importante da língua portuguesa. Nós temos muitos verbos, né? Que tem regências diferentes, né, pessoal? Como a gente sabe a regência de um verbo? Não é não pela gramática, né? Geralmente é nos dicionários que a gente vê a regência, porque as gramáticas, elas trazem os principais verbos, pessoal, que caem em prova, em redações, né? Enfim, em todo tipo de redação, de dissertação, de narração, né? Então, quem traz são os dicionários das regências, né? Os cursos de português não tem como trazer todas as regências de todos os verbos da língua portuguesa. Então, pelo menos os principais, pessoal, nós temos que saber a regência. Então, a regência verbal, existe a regência verbal, né? Que é o que a gente vai ver hoje, e a regência nominal, tá? Que é outra coisa, é outro assunto para um outro dia, tá? Vamos lá, então. Então, Maria agradeceu a ajuda ou Maria agradeceu pela ajuda? Afinal de contas, qual frase que está correta, né? Afinal de contas, qual é a regência desse verbo agradecer? Gente, regência é saber se um verbo, tá, pede preposição ou não pede preposição. Falando assim de uma forma bem grosseira para vocês, né? Então, se um verbo pedir preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Se ele não pedir preposição, ele é um verbo transitivo direto, tá? Então, vamos lá. A frase correta, pessoal, eu vou dizer para vocês, é a primeira. Maria agradeceu a ajuda. Vamos ver agora, então. O verbo agradecer tem 3 partes, pessoal. Esse vídeo de hoje, tá? Vamos acompanhar, fica até o final, porque vai valer a pena. A regência desse verbo, né, é muito ampla. O verbo agradecer pode ser um verbo transitivo direto, transitivo indireto e ainda pode ser regido pela preposição por. Assim, o verbo agradecer, como verbo transitivo direto, estabelece regência sem a presença de uma preposição, atuando como um verbo transitivo direto, sempre que o complemento verbal se referir a uma coisa. Então, essa é a primeira situação, gente, tá? A primeira cerejinha do bolo do verbo agradecer, né? Ou seja, nesse caso aqui, quando ele se referir a uma coisa, ele será um verbo transitivo direto. E o que é um verbo transitivo direto, gente? É um verbo que estabelece a regência sem nenhuma preposição. Vamos ver os exemplos.
Aqui nos exemplos, pessoal, coloquei em cores, né, para sempre facilitar o teu entendimento, né? Então, eu coloco cores para que você entenda melhor. Exemplos, então. Maria agradeceu o favor. Exemplo super correto de acordo com a explicação que a gente acabou de ver, porque nesse caso aqui, o verbo agradecer, né, ele está se referindo a uma coisa, favor, né, em sentido amplo, em língua portuguesa, é uma coisa. Então, nesse caso, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele é regido sem preposição. Aquele ou ali é um mero artigo definido masculino. Exemplo corretíssimo, né? Qual seria o bônus aqui? Aqui, pessoal, as pessoas não erram muito, né? Não erram muito nesse caso aqui. Mas eu vou dizer para vocês como seria a forma errada. Seria assim, Maria agradeceu ao favor, tá? Então, muita gente entende, né, e pensa que o verbo agradecer, ele é sempre, em todas as situações, um verbo transitivo indireto, né, regido pela preposição a, que é o bônus que eu acabei de te dar, né? Então, Maria agradeceu ao favor, é o bônus. É a forma errada. E nesse vídeo, né, nós vamos ver as 3 situações, né, da regência do verbo agradecer. Agradecemos a preferência. Olha essa frase aí corriqueira, né, gente? No dia a dia, aí na rua, no comércio, né? Então, essa frase aqui, agradecemos a preferência, está totalmente correta esse exemplo. Por quê? Porque nesse caso, o verbo agradecer se refere a uma coisa, preferência, né? Nós consideramos uma coisa em português, né? Sempre falando, né, gente, em sentido amplo. Eu não posso entrar em detalhes aqui no vídeo, né? Muitos e muitos detalhes, porque senão vai dar um vídeo de mais de horas, né? Então, tá bom assim para nós, tá? Já dá para entender assim, nós já podemos acertar muitas e muitas questões, né? Assim, tá? Então, agradecemos a preferência, está correto, né? Qual é o bônus aqui? É assim, ó, como nós vemos, a gente vê no comércio essa frase aqui. Assim, gente, agradecemos pela preferência, né? Mais adiante nós vamos ver os casos, né, em que o verbo agradecer pede pela preposição por. Então, nesse caso aqui, esse exemplo aí que vocês estão vendo está correto, né? E o bônus, né? Assim, gente, 99% corriqueiro, né? Do dia a dia aí no comércio é agradecemos pela preferência, tá? Esta é a forma errada, né? Que a gente vê em supermercado, no comércio e tudo mais, tá? Seguindo, então. Ana agradeceu a ajuda recebida pela amiga. Exemplo correto, né? Verbo agradecer, se referindo à coisa, no caso, ajuda, aqui nós consideramos uma coisa, né? Ele é um verbo transitivo direto que não pede preposição, tá? Então, bônus. Bônus é a forma errada, seria assim, ó. Ana agradeceu pela ajuda recebida pela amiga. Tá? Então, é muito comum o pela ajuda recebida pela amiga, tá, gente? É muito comum as pessoas utilizarem, na maior parte das vezes, aqui com o verbo agradecer, a preposição por, né? Mas nós temos que fazer essa distinção dessas 3 partes do vídeo aí que nós temos, tá? Ele agradeceu a paciência que o médico teve com ele. Exemplo correto. Por quê? Porque aqui o verbo agradecer, ele está atuando como verbo transitivo direto, né? Paciência é uma coisa e a gente acabou de ver pela regrinha, né, que quando o verbo agradecer se refere a uma coisa, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele não pede preposição nenhuma, né? Esse a que nós estamos vendo é um artigo definido feminino, né? Assim como na frase anterior, aquele a lá é um artigo definido feminino, tá? Então, a forma errada, bônus, dessa forma, dessa frase aí que vocês estão vendo na telinha, ele agradeceu pela paciência que o médico teve com ele,
tá? Então, assim, a forma que 99% do povo, gente, no comércio, na rua, né, no dia a dia, fala, tá? Então, Maria e Mário agradeceram o convite feito pelos amigos. Totalmente correto, né? É essa frase aí. Verbo agradecer se referindo a coisa, convite é considerado uma coisa nesse caso aqui, né? É um verbo transitivo direto que não exige preposição nenhuma. O ou ali, né, pessoal, é um artigo definido masculino, tá? Então, essa é a primeira situação do verbo, a primeira situação de regência, né, do verbo agradecer, tá? Tem mais duas situações, fica aí até o fim do vídeo, tá? Então, vou te dar o bônus aqui dessa frase. Maria e Mário agradeceram pelo convite feito pelos amigos, né? Lembra que eu falei anteriormente que a maior parte das pessoas pensam, né, que o verbo agradecer, ele é regido pela preposição por. Errado, gente, errado. Nós estamos vendo nesse vídeo super importante que ele é regido em 3 situações, tá? Então, vou passar para a próxima situação agora. Fica até o fim do vídeo. Não terminei o vídeo ainda. É bem rapidinho e super fácil também, tá? Vamos lá, então. O verbo agradecer também estabelece regência com a preposição por, quando indica a causa do agradecimento, gente. Tá? Vamos lá, então. Segue a estrutura agradecer a alguém por alguma coisa, atuando como um adjunto adverbial de causa, né? Nesse caso, então, nós temos até essa função sintática, né? Adjunto adverbial de causa é uma função sintática, perdão, né? Que o verbo agradecer, né? Tem, né? Quando tem essa estrutura aqui, quando ele é regido pela preposição por, tá? Vamos ver os exemplos, né? Então tenha sempre na mente aquela estrutura ali, agradecer a alguém por alguma coisa, né? Esse por é um adjunto adverbial de causa. Vamos ver os exemplos, gente. Então, essa segunda situação, vamos pontuar bem aqui no vídeo. Exemplos. Ele agradeceu-lhe por todo o apoio dado, né? Então, gente, está correto, né? Porque nós temos aqui aquela estrutura ali acima do que a gente viu ali no slide, né? Agradecer a alguém por alguma coisa. Então, nós agradecemos a ele, aí fica o lhe ali, que está em vermelho, por todo o apoio dado, né? Então, por alguma coisa. Qual coisa? Todo o apoio dado, é um adjunto adverbial de causa, pessoal, tá? É uma função sintática, que eu não vou entrar em detalhes aqui, gente, senão nós vamos ficar 3 horas aqui no vídeo, né? Então, eu vou falando sobre as funções sintáticas para vocês em vídeos posteriores, né? E etc, tá? Então, está correto esse exemplo aqui. Qual seria o bônus, pessoal, aqui, né? Nesse caso do verbo agradecer ser regido pela preposição por, né? Quando ele indica a causa do agradecimento. Ele agradeceu o apoio dado. Seria assim o bônus, né? A forma errada que a maioria das pessoas escreveriam, pessoal, tá? É muito específico, gente, né? Tem que saber muito português, assim como vocês, né? Acompanhando aqui o canal, né? Saber essa segunda situação aqui, essa estrutura, agradecer a alguém por alguma coisa, né? O que nós temos ali. Ele agradeceu a uma outra pessoa por alguma coisa. Que coisa foi essa? Por todo o apoio dado, que é o adjunto adverbial de causa. Exemplo correto. Vamos para o segundo ali. Maria agradeceu ao amigo pela ajuda. Exemplo super correto também, né? Por quê? Porque é aquela estrutura que a gente tem que ter em mente nessa segunda situação, gente. Agradecer a alguém por alguma coisa. Então, vejam ali, ó. Maria agradeceu a alguém. A quem? Ao amigo, por alguma coisa. Qual coisa? Pela ajuda.
né? Então, o pela ajuda é um adjunto adverbial de causa, tá? Só para vocês saberem. Não vou, como eu disse, eu não vou explicar o que é adjunto adverbial de causa. É essa função sintática aqui nesse vídeo, pessoal. Senão vai dar um nó na cabeça de vocês, tá? Então, aqui, qual seria o bônus? O bônus seria assim: Maria agradeceu o amigo pela ajuda, né? Então, aquele ao ali desapareceria, né? E essa seria a forma errada e o bônus que a maioria das pessoas aí na rua, no dia a dia, né, diriam e escreveriam, tá? E o último exemplo, né, dessa segunda situação é: Ida agradeceu ao esposo pelo companheirismo. Exemplo correto também, de acordo com a nossa regrinha, né? A gente tem que ter sempre em mente, né? Essa estrutura aqui nessa segunda situação. Agradecer a alguém por alguma coisa. Vejam, Ida agradeceu a alguém, ao esposo, por alguma coisa, pelo companheirismo. Exemplo super correto, né? Então, o bônus seria bem assim, gente, ó. Ida agradeceu o esposo pelo companheirismo, tá? Então, não teria aquele ao ali. E, enfim, vamos para a última situação, tá, gente? Da regência do verbo agradecer. Fica até o final, gente, porque é muito importante essa regência aqui. Vejam que nós temos 3 estruturas de regência do verbo agradecer. E, por fim, o verbo agradecer estabelece regência com a preposição a, atuando como um verbo transitivo indireto, sempre que o complemento verbal se referir a uma pessoa, tá? Vamos ver os exemplos. Exemplos: ela agradeceu aos pais por tudo. Exemplo super correto, né? Por quê? Porque o verbo agradecer, nesse caso aqui, né, ele já está com a preposição a. Por quê? Porque ele atua como um verbo transitivo indireto, sendo regido pela preposição a, né, quando ele se referir a uma pessoa. Ele está se referindo aos pais que eu coloquei em verde. Então, está correto o exemplo, tá? Bônus aqui seria assim, ó. Ela agradeceu os pais por tudo, tá, gente? Então, esse bônus que eu tô falando para vocês é um diamante. Ela agradeceu os pais por tudo, porque todo mundo, pessoal, 99% do povo brasileiro, das pessoas, dizem assim e escrevem assim, né? Da forma errada. Ela agradeceu os pais por tudo, tá? Toma cuidado, então. Segundo exemplo, Maria agradeceu ao diretor, né? Essa terceira situação em que o verbo agradecer é regido pela preposição a é totalmente ignorada, gente, pela maioria do povo brasileiro, dos estudantes, de todas as pessoas, tá? Então, segundo exemplo ali, Maria agradeceu ao diretor, super correta, né? Por quê? Porque o verbo agradecer está se referindo, né, a uma pessoa. E ele é, nesse caso aí, um verbo transitivo indireto, regido, né, pela preposição a. Bônus. O bônus aqui é a forma errada, minha gente. Seria assim, ó. Maria agradeceu o diretor. 99%, gente, das pessoas dizem e escrevem assim, né? Como eu falei, essa última situação, essa última regência do verbo agradecer, ela é totalmente ignorada, desconhecida, né, pela grande maioria das pessoas, tá, gente? Então, vamos para os últimos exemplos. Eu já estou acabando o vídeo. Sei que deu um vídeo longo, né? Nós estudando regência é um tema bastante relevante, importante e difícil de português, né? Então, é importante a gente estudar a regência das palavras e dos verbos, nesse caso de verbo. Então, os 2 últimos exemplos. Eu agradeci a Deus, nesse caso está correto, né? Porque Deus é uma pessoa, é considerado como se fosse uma pessoa, né, gente, em sentido amplo, tá? E está correto ali, né, porque nós colocamos, ele está, existe ali a preposição a, tá? Então, não há crase naquele caso ali, não existe crase porque Deus é masculino,
tá? E não existe crase diante de palavra masculina. Mas eu não posso explicar agora, entrar na seara da crase aqui com vocês também, tá, pessoal? Só posso te dizer que não há crase ali, porque Deus, né, é uma palavra masculina e um dos pecados, uma das proibições da colocação da crase é diante de palavra masculina, tá? Não vou entrar especificamente na seara da crase, né, porque senão vai dar um nó na cabeça de vocês, tá? E por último, então, qual seria o bônus ali? Eu agradeci a Deus. O bônus ali, acho que nem teria bônus aquele exemplo ali, tá? Não teria bônus, porque no caso, se fosse uma palavra feminina, Deus ali, como no exemplo seguinte, nós teríamos que colocar a crase, aliás, perdão. Aí, mas naquele caso ali não existe crase, né? Porque Deus é uma palavra masculina e uma das proibições do uso da crase é diante de palavra masculina, tá, pessoal? Então vamos para o último exemplo. Espera aí, fica até o fim. Ana agradeceu a vizinha pela ajuda, né? Super correto o exemplo, né? Por quê? Porque nós temos vizinha, que é uma pessoa, a gente considera uma pessoa, e ali nós temos, né, a preposição a com crase. Ai, perdão, gente. Com crase ainda, né? Então, aquela crase ali, ela está correta e deve existir, né? Porque o verbo agradecer, ele está sendo regido pela preposição a, e naquele caso ali que deu a crase, nós temos o verbo agradecer, que pede a preposição a, e a palavra vizinha, né? Que é uma palavra feminina que também pede a preposição a, ou seja, nós temos dois as ali que dá a fusão, o fenômeno da crase, tá? Explicando rapidamente para vocês por que existe aquela crase ali. Ai, perdão mais uma vez pela minha tosse aqui, gente, tá? Então está correta. Qual seria o bônus dessa última frase aí, pessoal? Seria não colocar a crase ali no a vizinha. Esse seria o bônus e é o que a maioria das pessoas, né, escrevem e fazem, tá? Então, gente, vocês são umas pessoas... Se chegaram até aqui, pessoal, né, nós vimos as 3 situações de regência do verbo agradecer. Chegando até aqui, estão de parabéns. Com certeza vocês querem estudar a língua portuguesa e aprender realmente a língua portuguesa culta, a língua portuguesa da gramática, né? Sendo aquela pessoa que vão te olhar dos pés à cabeça porque você falou termos super corretos, expressões corretas que realmente chamaram a atenção, né? Eu, por exemplo, já me olharam, tá? Vou contar para vocês rapidinho antes de terminar. Eu já me olharam assim dos pés à cabeça, né? Pela minha forma de eu me expressar, né? Devido ao meu conhecimento da língua portuguesa. Então, o mesmo vão começar a fazer com vocês, né? À medida que vocês vão aprendendo português, vão assistindo os vídeos daqui e vão pegando o fio da meada da língua portuguesa, né? As pessoas com certeza vão te olhar dos pés à cabeça, né? Porque você... Falar errado, gente, a nossa língua culta, a nossa língua nativa, é um mico, é a pior coisa do mundo, é digno de dar risada, tá? Bom, então eu vou ficando por aqui, deixa eu só dar uma observaçãozinha final, só um pouquinho, espera aí, tá? Só uma observação, eu sei que esse vídeo tá super longo, né, mas vai valer a pena, pessoal, tá? Só uma observação em relação aos exemplos aqui do canal Português Fácil e Descomplicado. Então, pessoal, os exemplos aqui, eu misturo nos exemplos corretos e exemplos errados. E no decorrer da explicação do vídeo, eu vou dizendo qual é correto, qual é errado e por quê. E aí que eu vou dando os bônus para vocês, que são as formas erradas. Vocês têm que saber o certo e o errado. O errado é o que o dia a dia fala, a maioria das pessoas no dia a dia, na rua, no comércio, no supermercado falam, tá? Então tomem cuidado com os exemplos, né? Porque não tem do lado do exemplo se está correto ou se está errado. Então essa é uma estratégia que eu utilizo para que você que entre no meu vídeo assista até o final do vídeo,
né, a minha explicação, porque eu vou te explicando qual está correto, qual está errado, e ainda dou os bônus, né, nos exemplos, tá, pessoal? Então toma cuidado com isso aí. E vem pra cá, segue o canal, clica no like, te inscreve no canal, deixa o teu feedback sem medo aí, né? Deixa o teu feedback, o que tu achou do vídeo? Tu aprendeu alguma coisa com o vídeo? Você gostaria que eu trouxesse algum outro tema da língua portuguesa para esse canal aqui? Quem sabe exercícios, né? Diz aí nos comentários para mim, abre o jogo para mim e vem pra cá, te inscreve no canal. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui e eu tenho certeza que alguma coisa você vai levar desse vídeo para sua vida, melhorando a sua grafia, melhorando a sua pronúncia, a sua forma de falar e de se expressar. Um grande beijo para vocês e tenho um convite para fazer aqui ainda antes de terminar, bem rapidinho. Você gosta dos assuntos de saúde e beleza? Quero convidar você a conhecer o canal Beleza, Saúde e Cia. Nesse canal você vai encontrar super vídeos informativos sobre os assuntos de beleza e saúde. Dá uma passadinha lá e inscreva-se no canal. Quero dizer a você que faço revisão de textos, monografias e quaisquer textos em geral. Caso tenha interesse, entre em contato comigo pelo telefone WhatsApp 54 9816681124. Terei o maior prazer em atendê-lo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!